Ok, estamos de volta pela sua TV Mar, agora canal 25. Participa do nosso programa Daniel Moura. Ele é arquiteto e urbanista, especialista em desenho urbano. O Marcão também, produtor musical, vai participar daqui a pouco do nosso programa. Eu pergunto ao Daniel, na situação atual de Maceió, é possível melhorar mobilidade no transporte urbano, Daniel Moura? Você que é um expert nesse assunto. Não sou expert, eu tô tentando ser, né? Tô aprendendo ainda. Mas eu tô torcendo por você, afinal, você é um jovem e tem ideias maravilhosas. Para melhorar a mobilidade urbana em Maceió, não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser nessa gestão, não vai ser na próxima gestão, não vai ser algo de uma hora para outra. Vai ser processo... Em função de uma cidade que não foi projetada, né? Isso, vai ser um processo duradouro como foi agora durante o século XX, né? Que durante o século XX, o que aconteceu com as nossas cidades brasileiras, né? Nós tínhamos linhas de bonde que circulavam pela cidade e que as pessoas moravam próximas a esses bondes, né? Então, a indústria automobilística, quando chegou ao Brasil, com o presidente Juscelino Kubitschek, que trouxe a indústria automobilística para o Brasil, e com o aumento da venda de carros e todas as facilidades que começou a se dar ao automóvel como meio de transporte, foi moldando as cidades brasileiras ao automóvel. Então, os bondes depois foram retirados de circulação, foi introduzido o ônibus como meio de transporte, e as cidades, a partir da segunda metade do século XX, agora a partir do governo de Juscelino, começou a ser moldada em função do automóvel. Então, hoje, o cidadão ele não pode mais escolher se ele quer ou não quer ter o carro. O cidadão ele completa 18 anos, ele tem que ter o carro para poder se deslocar na cidade. Você tem a obrigação de ter o carro, né? Então a cidade se moldou ao automóvel e hoje nós vemos todos esses problemas aí que o automóvel, né, implica na cidade, os congestionamentos, a poluição sonora, poluição do ar, as mortes em acidentes de trânsito, toda essa discussão global que se tem sobre o aquecimento global, da emissão de poluentes, né, de tudo isso. Inclusive, naquela época, Brasília ela já foi projetada já para o automóvel, né? Isso, exatamente. E hoje está aí, congestionamento, um inferno, né? Exatamente. O que se pensava naquela época, né, o urbanismo moderno, ele pensava que a cidade tinha que ser feita mesmo para o carro. Se pensava que todo mundo um dia ia ter o seu próprio carro, né? Todo cidadão ia ter o seu carro para sair de casa. Era assim que pensava o urbanismo moderno. E hoje a gente já vê que isso não é possível, né? Outros exemplos de cidades do mundo eles estão mostrando justamente que a cidade não tem espaço para tanto carro. Então, o que outras cidades do mundo estão fazendo? Elas estão incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte para pequenas distâncias e o transporte público para longas distâncias. Porque está provado que o transporte público ele ocupa menos espaço na via e quando a gente vê uma via toda congestionada, o que os motoristas costumam pensar é que deve alargar aquela via, né? Você deve alargar aquela via. E o Zé Lobo, que é presidente da ONG Transporte Ativo lá do Rio de Janeiro, ele falou uma coisa engraçada. Ele disse que quando você alarga uma via para dar mais espaço para o automóvel, é como se você estivesse engordando e aumentando mais um furo no cinto para o cinto poder caber, né, para você poder vestir o cinto. Então você não está resolvendo o problema, você só está aumentando, você vai alimentando. Porque isso aí é uma coisa muito difícil. É um sonho e existe projeto para se fazer isso, tudo bem. Porque você vê, hoje, por exemplo, China, Índia, né, Japão, o número de bicicleta é muito grande, né? Isso. A China já foi o país das bicicletas, né, mas hoje, com a abertura para o capitalismo, né, os automóveis estão chegando lá, né, a indústria automobilística está se desenvolvendo muito. E nós temos exemplos melhores de uso da bicicleta, que são as cidades europeias, que estão mais preocupadas com a questão ambiental, né, com o convívio dos cidadãos. E a Alemanha mesmo tem muitas cidades que são feitas para a bicicleta mesmo, em função da bicicleta, em Copenhague, né, capital da Dinamarca, e algumas cidades francesas mesmo, tem uma revista que mostra, né, alguns exemplos de umas cidades francesas que estão utilizando a bicicleta como principal meio de transporte nessas cidades. Mas aí quando a gente traz isso para a nossa cidade aqui para Maceió, aí as pessoas pensam, poxa, mas eu moro longe, né, do meu trabalho, como é que eu vou de bicicleta para o trabalho? A bicicleta ela deve ser utilizada associada ao transporte público, né? Você pode utilizar a bicicleta para pequenas distâncias. Se você mora perto do trabalho, eu, por exemplo, eu moro a 6 km do meu trabalho. Eu vou todos os dias para o trabalho de bicicleta, porque ela me permite fazer isso. Mas se eu morasse muito distante do trabalho, eu não poderia fazer isso. Eu teria que ir de ônibus. Tem um detalhe, como eu sou observador demais. Uhum. Por incrível que pareça, como eu durmo cedo e acordo muito cedo, e eu passo pela a leste-oeste aqui,
o que tem de bicicleta de 5,5, 6, 6,5, meu amigo, é um negócio impressionante. E você encontra trabalhadores que vêm do Benedito Bentes de bicicleta. Isso. Então, hoje não estão nem levando em consideração mais a distância. É o preço da passagem que é cara e pesa no bolso do trabalhador. Exatamente. Agora, o que não se tem é ciclovias. Aí, que ideia você tem para se melhorar as ciclovias de Maceió, por exemplo, que a gente está falando de Maceió, porque existe a vontade, mas não se tem ainda uma estrutura adequada para esse tipo de transporte. Como é que você vê isso, Daniel? Esses trabalhadores que você citou, né, que vêm pela Via Expressa, 5:30 da manhã, eles estão percorrendo distâncias enormes, né, que justamente são desumanas, né, dessas distâncias que eles têm que percorrer. Eles fazem esses longos deslocamentos justamente por uma má estruturação do transporte público. A tarifa, cada ano, ela aumenta, vai aumentando, e as pessoas não estão conseguindo pagar a tarifa. Então, eles estão vendendo as suas passagens, quem o Vale Transporte, está vendendo o Vale Transporte, para poder ter uma renda a mais e utilizando a bicicleta como meio de transporte. Mas a bicicleta ela não deveria ser utilizada com essas distâncias tão longas, porque você perde muito tempo do seu dia nesses deslocamentos. E outra coisa, são pessoas mal alimentadas. Isso deve trazer um problema seríssimo para aquele ser humano, para a saúde dele e por aí vai. Isso. E sem uma estruturação da cidade para a utilização da bicicleta, né, com ciclovias, como você falou, mas não, quando se fala em bicicleta sempre se pensa em ciclovia, mas não é necessariamente só a ciclovia, né? Em vias que os automóveis desenvolvem poucas velocidades, né, como a maioria das vias da cidade, são poucas as vias da cidade que necessitariam de ciclovias, como a Menino Marcelo, como a Fernando de Lima, essas vias que os automóveis andam a grandes velocidades. Mas em vias de poucas velocidades você pode fazer ciclofaixas, né? É só demarcar o espaço do ciclista e dizer, olha, aqui é o espaço do ciclista, o ciclista tem o seu direito de usar esse espaço e ele anda numa velocidade compatível com a do automóvel. Se o automóvel anda 40 km por hora, ele anda 20, então as velocidades são praticamente compatíveis. Agora, Daniel,